Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um AgroTraders e hoje eu vou falar com a Ticiane Figueiredo, que é uma amiga, uma super profissional, a gente até fala que ela é a rainha do barter e também eu tive a grande felicidade de escrever esse livro, Mulheres do Agro, junto com a Tici, a Marielle Bife e também a Andréia Cordeiro. Então, hoje, a gente vai começar esse bate-papo com a Tici e conhecer um pouquinho mais da história dela. Oi, Tici, bem-vinda! Tudo Oi, bem? Rô, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Não, muito feliz que você aceitou. E eu gostaria de, primeiro momento, te perguntar, como você começou a sua carreira? Por que você escolheu direito? E depois, por que você se especializou em agro? Bom, eu sempre quis ser advogada desde pequenininha. Eu nem sabia o que era, mas eu queria ser advogada. Eu acho que pelo meu perfil meio mandona, assim, eu falei, nossa, eu acho que eu vou querer. E eu também, eu queria o direito, depois quando eu cresci, eu queria o direito porque eu tinha meio uma paixão de mudar o mundo, e o direito era isso e tudo mais. Na evolução da minha vida, eu me encontrei com o agro, né? Na verdade, assim, o agro ele já estava presente na minha vida, porque o meu pai é produtor de cacau lá no sul da Bahia, né? A família do meu pai são de produtores de cacau, mas eu nunca tive essa proximidade desse jeito. Então, nunca foi algo que eu pensei. Mas aí, quando eu tive o meu estágio em um escritório, que hoje eu sou gestora, Uhum. eu encontrei o agro. Encontrei o consultivo, que também no direito é um pouco mais diferente, pelo menos quando você coloca assim 10 anos atrás. Era algo que também não era tão valorizado. E aí eu acabei me encontrando e me apaixonei. E aí eu fui estudando e me especializando, né? Fiz Exalc, o MBA da Exalc, porque eu senti que para eu trabalhar com agro, eu não podia só entender o direito refletindo no agro, eu tinha que entender o agro per si, Uhum. né? Uhum. Então foi por isso. Nossa, muito bacana, porque geralmente é interessante quando você já tem isso desde pequenininha, né? Porque muita gente fala, acaba trocando a carreira aí no meio do caminho, porque se forma, a gente tem que escolher geralmente a faculdade muito nova, né? E aí às vezes não tem esse direcionamento, mas que legal que você já teve isso, né? E hoje também você faz parte da OAB, da Comissão do Agro. Então, conta pra gente um pouquinho como que é esse trabalho na OAB de São Paulo dentro dessa comissão, o que vocês olham exatamente e qual que é o desenvolvimento disso? É bem legal porque eu entrei na comissão como membro efetivo em 2016. Estou lá até hoje, né? Já está na segundo mandato de outra presidência. E o intuito da comissão é discutir e debater temas que interfiram, né, e se relacionem com o agronegócio e o direito agrário em si. Lá a gente é multidisciplinar no sentido de cada um tem sua área, né? E também cada um está no lado da relação. Então, tem os que estão com as multinacionais, com os produtores rurais. Então, é um ambiente da gente fomentar discussões e debates, né? E, quando necessário, também se posicionar, né? Enfim, acompanhar a legislação que está seguindo, tem, né, junto com outras associações. Então, o trabalho é bem esse, assim, e nesse sentido é bem legal, porque a gente aprende muito uns com os outros. Não, exatamente. Isso é muito importante hoje, principalmente quando a gente fala dessa linha de crédito e você trabalha exatamente com barter diretamente. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa ferramenta, Tice. O que é o barter e como ele pode ajudar nessa linha de crédito para as pessoas que estão assistindo e não estão familiarizadas com o termo. Legal. Então, o barter é a minha paixão, né? Eu tô cada, acho que 10 palavras, eu acho que 9 eu falo barter, né? Eu gosto muito porque foi a ferramenta que eu mais me especializei, né? Então, eu atuo com barter há mais de 10 anos. E o que é o barter, né? Essa relação é uma ferramenta de financiamento e de mitigação de risco, né? Onde o produtor ele vai trocar, né, a produção agropecuária futura dele por insumos necessários para o fomento da lavoura. Hoje em dia a gente tem operações em que eu consigo financiar maquinário, pivô central, então ele é bem democrático e diverso. Eu sempre falo, o barter é bem democrático. Numa
aí para os agrotraders, o barter a gente fala que é o nosso hedge natural, né? A gente chama o barter de hedge natural. Porque para o produtor eu travo o custo de produção dele dentro daquele financiamento, né? Para eu garanto a originação, que é super importante, e para a empresa fornecedora de insumos eu garanto o recebimento dos valores. Então, todo mundo sai ganhando, né? Não tem aquela história de um está ganhando e outro não tem isso. Eu acho bem legal o barter nesse sentido. E também, aí entrando no tema aí do AgroTraders, o legal é que eu posso fazer operações. Em geral, a gente faz muito barter físico, mas a gente tem as opções de barter financeiro e a gente precisa das bolsas, né? Cada bolsa para cada tipo de commodity, fazer hedge, pelo amor de Deus, nas bolsas. Importante para o barter ele ser essa ferramenta segura. Então, é um pouco disso que é o barter. Até porque, muito obrigada por todo o esclarecimento, mas até porque hoje o barter ele é uma ferramenta extremamente importante, extremamente utilizada e disseminada pelo produtor, aliás, por toda a cadeia aí do agro que acaba se reinventando e utilizando diversas formas de troca, né, que não deixa de ser isso, né? Então, você tem uma ideia hoje, se a gente pudesse falar. Você acredita que mais de 50% de toda a cadeia do agro utiliza barter? Então, o barter, o que a gente tem de estatísticas, né? Na verdade, a gente não tem uma estatística oficial a nível nacional, porque são registros nos cartórios de registro de imóveis, e a gente registra cada documento no lugar e não a operação como um todo. Mas a gente pode pegar os dados da Andav, em que mais de 60% aí, basicamente, mais ou menos 60% das revendas da distribuição de insumo usa barter, né? Então, quando a gente pega que a maioria dos produtores acessam, né, a ferramenta via distribuição, então a gente pode falar seguramente que é isso. Além disso, as multinacionais também fazem as vendas diretas, e as tradings também, né? Trading aí de fertilizante, fazem as vendas diretas com produtores também via barter, né? E fazem a comunicação. Então, o barter ele é bem presente. Eu sempre brinco, Rô, porque às vezes quando você fala com um produtor, você faz barter? Não. Você faz troca? Troca, meu pai fazia. Lógico. Então, às vezes é o nome, né? E aí o pessoal não associa. Porque o barter, para quem aí é um pouco mais antigo, ele vem lá do soja verde, né? Das trocas de soja verde, né? Foi o embrião do que a gente tem de operação de barter hoje. Então, muita gente sabe, às vezes não pelo nome, né? Mas já fez ou faz no seu dia a dia. Não, é super importante. E se for pensar, isso aí já vem realmente de muito antes, né? E a gente utiliza no nosso dia a dia também, se a gente pensar nessa fase de troca, né? O que quando a gente compra qualquer coisa, a gente troca o dinheiro por algo, né? Então, é realmente super fundamental essa estrutura. E, Tice, eu gostaria de falar nesse sentido do barter, que também pode gerar uma linha de crédito para o produtor que às vezes não tem aquele dinheiro, então ele troca pelo grão para poder comprar o insumo que ele precisa para dentro da produção. Como é que fica essa questão do crédito? Eu sei que você também é advisor do Conacred, que é um dos principais congressos aí nesse sentido, para falar desse crédito para o produtor, essa linha de crédito que cada vez mais fica mais restrita com esse plano safra, com o apoio do governo. Então, tem ferramentas cada vez que o produtor, que toda a linha, né, todo o agronegócio deve procurar formas diferentes de originar crédito. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, comentasse um pouquinho nesse sentido. Legal, Rô. O que acontece? A gente faz muitos anos já que o crédito privado ele tem crescido, né? Principalmente pelo que você falou, né? O governo escolhendo, né, também perfis que ele quer financiar, limites também. O agro, como a gente brinca, né? O agro não é para amadores, né? Então o agro tem um custo alto, a gente usa muita tecnologia, né? Então, tudo isso é um valor, né? É um investimento, né? Tem que fazer um investimento. E para isso precisa de crédito. Para o maquinário, para o insumo. E aí a gente tem as formas de crédito rotativo, às vezes por alienação fiduciária e hipoteca. E a gente tem a operação de barter que a gente usa mais dentro do ano safra, dependendo da commodity. Então, o barter ele é muito interessante porque ele é uma forma de financiar esse produtor e produtora rural, às vezes até por safras recorrentes. A gente faz muito isso no café.
Uhum. O que o barter ele traz de vantagem também por conta dele mitigar risco, ele é um crédito que em algumas operações é mais barato. Então, isso é mais atrativo para o produtor rural, porque como as empresas mitigam o risco de recebimento, ela consegue dar mais vantagens para o produtor e produtora. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar esses pontos, ressaltar as ferramentas e boas práticas, né? Porque é isso, a gente está numa escassez de crédito. Então, escassez de crédito, crédito mais caro, aumenta o custo e a gente vai sentir no prato e nas roupas, né? Exatamente. Quem paga é sempre o consumidor, né? E creio que Exatamente. e eu acredito que esse sentido é toda essa discussão que o Conacred veio para complementar, né? Exatamente. O Congresso de Crédito do Agronegócio, ele traz um diálogo para quem financia. Quais são as novas ferramentas? O que a gente pode fazer? Como a gente pode melhorar a análise e a concessão do crédito? Como é que a gente resolve os gaps, né, que a gente tem? Inclusive trazendo aí as novas tecnologias, né? Quando a gente pensa que hoje em dia a gente pode fazer assinatura digital, assinatura eletrônica, a gente tem um saving monstruoso, porque o cara ia andar quilômetros ali no Mato Grosso para recolher uma assinatura, hoje em dia no celular, no computador, ele vai assinar. Então, a saving muito grande, né? E tudo isso quando acreditar traz de inovação, debate para a gente implementar. Em contrapartida, facilitar a vida do produtor e produtora rural, né? Muitas mudanças, não é, Tice, em curto prazo, né? E você acha que essa pandemia, ela acelerou de uma certa maneira? O coronavírus, ele veio e acelerar alguns processos para digitalizar também um pouco o agro? Totalmente, né? Infelizmente, não é o melhor cenário para implementar algumas coisas por causa da pressão, né? Enfim, até da saúde mental das pessoas, mas, querendo ou não, o distanciamento social forçou a gente a acelerar coisas que às vezes estavam no planejamento para o final do ano ou para o ano que vem, né? Uma delas foi a questão das assinaturas digitais, agora os registros também passando para o eletrônico. A própria lei do agro, ela trouxe também um segundo registro que vai ser a partir de 1º de janeiro, que vai ser o registro escritural nas entidades vinculadas ao Banco Central. Então, assim, a gente teve muita coisa que foi forçada, né? E também eu acho que espelhou que o agro ele estava muito preparado, né? Porque se você pensa, a gente não parou as nossas operações em nenhum momento, né? As fazendas não pararam, não teve um trator que parou no meio dessa pandemia. Então, assim, o agro ele é muito mais tecnológico do que o pessoal às vezes imagina, né? Sem dúvida, e a alimentação chegou para a gente sem nenhum problema, até porque muita gente começou a cozinhar em casa e as compras em supermercados aumentaram, então a gente não escuta que em nenhum momento faltou determinado alimento para abastecer realmente a população, sem contar o recorde aí que a gente vê a cada momento nas exportações, não é, Tice? Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que eu sei que a gente continuaria conversando por muito, muito tempo, né? Mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Eu sei que você tem um canal super bacana também no YouTube, que você traz informações super importantes. Então, por favor, compartilhe aqui com a gente. Legal, não, então pessoal, eu tenho um canal no YouTube, que é o Tiziane Figueiredo mesmo, e nas redes sociais eu tô como Tiziane Figueiredo Agro, e aí eu compartilho, né, as inovações, o dia a dia também, algumas questões práticas. Eu acho muito importante essa questão da gente democratizar o conhecimento, né, porque aí a gente cresce junto, né, então eu não vejo esse lado, o produtor e o credor, não, a gente tá, nossa função, né, só produzir para alimentar o mundo. É um desafio pequeno. Então a gente tem que básico. Então a gente tem que se unir para dar certo, né? Eu sempre falo, Rô, que quando a gente pensa em financiamento, nenhum credor não quer financiar. Todo mundo quer financiar com segurança. E aí os produtores, as outras empresas precisam entender o que elas precisam fazer. Então, canais igual o seu também do AgroTraders, para as pessoas entenderem como funciona o mercado, o que é isso que a gente está falando, o que é hedge, é uma democratização do conhecimento e é uma função essencial para o nosso agro continuar crescendo. Então, muito obrigada por estar aqui com você hoje.
Sem dúvida, Tíssimo. Eu que agradeço toda essa conversa, enfim, essa troca de informações. Muito obrigada. E a gente volta num segundo momento aí, a hora que você tiver algo bem bacana aí para a gente compartilhar, que você acha importante, esse canal aqui fica aberto para você, para a gente fazer esse bate-papo. Muito obrigada. Fechado, obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo AgroTraders e as próximas conversas. Tchau, tchau.